Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 7 e 8. Apocalipse, capítulo 3. Último livro da Bíblia. Se você abriu em Gênesis é porque ela está de cabeça para baixo. Versículo 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Existem 3 elementos na área da construção que sempre me chamam muita atenção. Quando nós olhamos para a área da construção, nós encontramos escadas, nós encontramos pontes e nós encontramos portas. Todos esses 3 elementos são dispositivos, podemos dizer assim, que nos conectam com uma outra realidade, com algum outro lugar. Escadas, por exemplo, nos conectam com níveis diferentes. As pontes, elas ligam territórios diferentes. E as portas, elas simbolizam a entrada ou a saída de um ambiente. E na verdade, existem portas que só Deus pode abrir e só Deus pode fechar. É disso que ele está falando. Ele está dizendo, olha, eu sou o Deus que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. O grande problema é que a gente acha que Deus só abre portas, mas Deus também fecha portas. E tão importante quanto Deus abrir as portas que Ele tem para nós, é importante Ele fechar as portas que Ele sabe que não devem ser abertas, que Ele sabe que não é para o nosso bem. O problema é que a nossa falta de maturidade nos leva a celebrar apenas quando portas são abertas. Mas quando a gente se torna maduro, a gente celebra também quando portas são fechadas. Porque Deus, Ele conhece o que nós não conhecemos. Nós, por exemplo, temos o hábito de só celebrar pessoas que chegam na nossa vida. E não celebrar pessoas que às vezes Ele tira. Porque nem todo mundo que sai da sua vida foi o diabo que tirou. E às vezes, sabe por que Deus tira pessoas da sua vida? Porque Ele ouve conversas quando você não está presente. Ele ouve conversas que você não ouve. Deus sabe de coisas que eu e você não sabemos. É por isso que Ele não só abre portas, como Ele também fecha portas. Ele não só traz pessoas, como Ele também tira pessoas. E às vezes a gente insiste em entrar numa porta que Ele fechou, ou a gente resiste a entrar numa porta que Ele abriu. Ou às vezes a gente insiste em manter pessoas que Ele quer tirar, ou tirar pessoas que Ele quer manter. Deus disse para Abraão para ele ir sozinho, só ele e a família dele. Aí Abraão leva quem? Ló. O que acontece lá na frente? Problema. Porque não era para ele ter levado. E
a maioria das nossas decisões erradas, de deixar de entrar onde Deus quer que a gente entre, ou de entrar onde não é para entrar, elas são tomadas de maneira errada por causa das nossas emoções. Porque nós deixamos as nossas emoções nos conduzir. A neurociência, a ciência diz que 80% das decisões que você toma baseado nas emoções, você vai errar. Você deixa de entrar numa porta que Deus abriu porque você tem medo. E o medo nada mais é do que a tua emoção falando mais alto do que a tua fé. Ou às vezes você entra numa porta que não é para entrar, ou talvez até seja para entrar, mas não é o momento. E você acaba entrando antes do tempo, na hora errada, por causa da ansiedade. E a ansiedade também é a emoção predominando sobre a paciência, sobre o tempo de espera. A gente precisa aprender a se mover pela direção de Deus. Agora, eu só consigo me mover pela direção de Deus se a minha fé estiver sobrepondo a minha emoção. Porque senão o medo vai me fazer recuar, vai me fazer resistir, ou então a ansiedade, a pressa vai me fazer avançar. E pior do que você atrasar as coisas de Deus na sua vida é você acelerar. Ah, pastor, como que eu faço para mim então saber o tempo certo, querido? Como diz o Raik, não tem no Google. Você vai ter que ter vida de intimidade com Deus. Você vai ter que ter relacionamento com Ele. Você vai ter que aprender a ouvi-lo. Porque Ele fala. Ele continua falando. O problema é que às vezes a gente até ouve. Mas a gente ouve o que não gostaria de ouvir. E aí a gente faz cara de paisagem, finge que não entendeu, marca um gabinete com o pastor. Pastor, o que o senhor acha que eu devo fazer? E no fundo você já sabe, só quer que alguém legitime a tua desobediência. Ah, mas como já armaram essas ciladas para mim? E na hora que eu percebo, que eu descino espiritualmente o ambiente, eu só pergunto, o que Deus está mandando você fazer? O que Deus está mandando você fazer? Tem porta que só Ele abre, e é quando Ele abre ninguém fecha, e tem porta que só Ele fecha, e quando Ele fecha ninguém abre. É provável que após esse período turbulento que nós estamos enfrentando, talvez você esteja sem força para abrir portas. E é interessante que é isso que o texto diz. O texto diz assim: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Ele está dizendo, ei, eu sei que você está sem força, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você está sem força, eu abro as portas. Agora, qual é a chave para que, mesmo quando a gente está sem força, as portas que são dele continuem sendo abertas? Ele diz, eu sei que você está sem força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. É a única garantia que você tem de que você não vai entrar na porta errada, ou que você não vai deixar de entrar na porta certa, é quando você está andando de acordo com a palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Se contraria princípio, se quebra princípio, você já sabe que não foi Ele que abriu. Se vai contra a palavra, se vai contra a vontade dEle, se vai contra princípios dEle, você já sabe que não foi Ele que abriu. Mas a gente quer dar um jeitinho, sabe? Não, pastor, mas sabe? Eu digo, sei. Sei. Mas não é bem assim, sabe? Não é que é errado. Quem está me entendendo? Não é que é errado, sabe? E o pior é que, na maioria das vezes, a gente não pede conselho. Como a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. A gente toma decisão pela nossa própria emoção. A gente toma decisão que a gente quer. Quando alguém mais maduro dá orientação de que não é o melhor caminho, ou de que talvez não é o momento, a gente fica chateado.
Porque a gente, como menino, como criança, a gente só gosta de ouvir aquilo que a gente quer. Quando a gente encontra alguém maduro e que ama de verdade e dá um conselho de acordo com aquilo que é melhor para você e não de acordo com aquilo que você quer, a gente faz beicinho. A gente precisa entender que existem portas que só Ele vai abrir, existem portas que só Ele vai fechar. Isso há uma maneira da gente saber. É através da vida de intimidade, através da vida pela palavra, através da vida de conselhos, que são os caminhos que a Bíblia dá para a gente tomar decisões corretas. Você só deve confiar nele, você só deve confiar e guardar a palavra. E o texto diz que Ele abrirá tantas portas quantas forem necessárias, independente das circunstâncias. Independente das tuas forças. Ele diz, eu sei que você está sem força. Esse é o momento que a nossa fé está abalada, a nossa emoção está abalada, o nosso físico está abalado, a nossa família está abalada. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você não abrir mão da palavra, se você não abrir mão do nome dEle, se você não abrir mão da presença dEle, Ele abre a porta que você precisar e Ele fecha a porta que você precisar que feche. É a promessa dEle. Porém, além de orar, além de ter essa vida de intimidade, você também, se você quer que portas se abram, você deve bater na porta. Não é isso que a Bíblia diz? Que aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. O que procura, encontra. Não se trata apenas de gritar para que alguém abra a porta. Se trata também de agir como Moisés agiu diante do Mar Vermelho. Moisés ficou clamando para o Senhor. O povo cobrava de Moisés, gritava com Moisés e o mar. E agora? Moisés grita com Deus, Senhor, e agora? Deus diz, Moisés, por que você está clamando a mim? Ele está dizendo, por que você está gritando? Fala para o povo que marche. E tu, Moisés, ele diz, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende o mar. Deus ia abrir o mar, sim. Mas Moisés precisava levantar a vara, estender a vara sobre o mar. E Deus então manifestaria o poder. Você percebe como é necessário haver um equilíbrio? E isso me faz ver que o que clamamos a Deus, nós também devemos sair para buscá-lo. Nós não podemos sair e buscar pela nossa própria força, porque nós vamos entrar em portas que não é para entrar, ou nós vamos deixar de entrar em portas que nós deveríamos entrar. Mas nós também não devemos ficar só em casa orando, clamando e gritando, e Deus abre a porta. Nós também devemos sair, mas não devemos sair sozinhos. Essa semana, eu postei 2 perguntas no meu stories. A primeira delas foi, há algo na sua vida que você gostaria de mudar? Quem viu essa pergunta? A segunda pergunta foi, o que você está fazendo para mudar? E aí, a maioria das pessoas visualizou, mas não respondeu. Só visualizou, que aparece para a gente, né, quem visualiza, mas não respondeu nenhuma das 2 perguntas. Ou seja, a maioria de nós, a gente nem se conhece. A gente nem sabe o que precisa mudar em nós. A maioria de nós não tem consciência de quem nós somos. Porque, querido, a primeira coisa para alguém mudar é a consciência. Se você não tem consciência de quem você é, você vai achar que está tudo bem. E se você acha que está tudo bem, os outros que mude. Como diz a Lorena, os outros que lute. Né, Lorena? A maioria não respondeu. Talvez nem sabe se precisa ou se não precisa. Ou talvez sabe, mas não tem humildade para reconhecer. Porque tem muita gente que sabe que precisa mudar. Tem muita gente que sabe as áreas que tem dificuldade, porque todos nós temos.
porém não tem humildade para reconhecer e para buscar ajuda. Mas uma outra parte respondeu, mas respondeu apenas a primeira pergunta, sabe? Ou seja, sabe que precisa mudar, mas não está fazendo nada para mudar. Sabe que precisa, mas não está fazendo nada. Outra parte respondeu a primeira pergunta, e na segunda pergunta respondeu assim, ou seja, a primeira, você tem alguma coisa que você gostaria de mudar? Sim. O que é que você está fazendo? Orando. Legal. É um passo importante. Mas nem tudo vai resolver com oração. Ah, pastor, o senhor é pastor e está dizendo que nem tudo resolve com oração? Estou dizendo e provo para você. Se você quiser, por exemplo, perder peso, você não vai perder peso orando. E nem jejuando. Porque tem gente que jejua, mas quando encerra o jejum, come triplicado. Tem gente que passa mal, não é por causa do jejum, é quando quebra o jejum. Se tem uma maneira, a oração ajuda, ok. Mas se você não mudar a tua alimentação, se você não começar a fazer atividade física, se você não... A oração não vai resolver por si só. E aí teve uma minoria que respondeu a primeira pergunta e responderam que estavam fazendo alguma coisa para mudar. Alguns disseram, eu estou lendo, estou fazendo curso, estou participando da mentoria F5, da mentoria Vida Abundante, estou isso, estou aquilo. Você sabia que as pesquisas dizem que apenas 5% das pessoas fazem alguma coisa para mudar a sua realidade? Isso é pesquisa, isso é número, isso é dado científico. 95% só reclama. E continua sem fazer nada para mudar. Eu mostrei na mentoria aqui, há menos de um mês atrás, saiu uma matéria na Globo.com, de um cara no Nordeste, uma cidade do Nordeste, que ele andou 25 quilômetros, se eu não me engano, num dia, entregando o currículo. Não sei se você viu essa matéria na Globo.com. E aí o negócio viralizou, ele estava com 200 convites de entrevista na mesa dele para escolher. Você acha que se ele tivesse ficado orando em casa, ou só reclamando da vida, essas 200 propostas de emprego, teria aparecido na mesa dele? De maneira sobrenatural? Deus tem poder? Claro que tem. Mas Ele não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Quem está me entendendo? Então, porém, depois de cruzar o caminho que Deus tinha traçado para o povo ali no Mar Vermelho, o povo de Israel se vê no deserto. E aí a grande questão é, qual é o caminho que eu vou percorrer no meio do deserto? Qual é a direção que eu vou tomar? Sabe, a Bíblia diz que Deus é especialista em traçar caminhos nesse tipo de situações. A Bíblia diz que Deus é especialista em abrir caminho no meio do deserto. A Bíblia diz que Deus é especialista em abrir rios no meio do deserto. Ou seja, Ele está dizendo que Deus, Ele abre portas onde não há portas. Que Deus é especialista em fazer coisas extraordinárias em tempos de dificuldade. Deus é especialista nisso. Isaías capítulo 43, versículo 16 ao 19, ele diz assim: assim diz o Senhor, que abre caminho no mar e caminho nas poderosas águas. Aquele que traz carruagem e cavalo, exército e força. Caem juntos para não se levantarem, eles perecem como pavios são apagados. Não se lembre das coisas do passado, nem se lembre das coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, logo virá a luz, você nem vai saber. Mais uma vez abrirei caminho no deserto e rios na solidão. É desse Deus que nós estamos falando. É esse Deus que Ele quer que você entenda. É esse Deus que Ele quer que você entenda que Ele diz, Ele diz para o povo, para aquela igreja de Laodiceia, Ele diz, vocês não têm forças, eu sei o que vocês estão passando, mas deixa eu falar uma coisa. Eu coloco uma porta nova diante de vocês. E por que eu fiz isso? Porque vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Somente por isso. Querido, eu asseguro a você que se você permanecer numa vida de fé, numa vida de oração,
Deus, Ele não só revela o caminho que você tem que tomar. Ele não só revela as decisões que você precisa tomar. Ele não só mostra as portas que você precisa entrar, como Ele abre as portas que você precisar. Eu não tenho dúvida disso. Sabe qual é o grande problema? É que quando a gente mais precisa, a gente abandona. Vou dar um exemplo claro. Quando é que você precisa mais de Deus? Na abundância ou na escassez? De maneira lógica, racional. Quando você precisa mais de Deus? Do agir de Deus, de uma intervenção de Deus? Na abundância ou na escassez? Na escassez. Aí olha o que a gente faz. Quando a gente mais precisa de uma intervenção de Deus, é quando a gente menos obedece. Quando a gente mais precisa do agir de Deus, é quando a gente menos busca. Quando a gente mais precisa do agir de Deus, é quando a gente menos está na presença dEle. Quando a gente mais precisa do agir de Deus, é quando a gente começa a quebrar princípio. Vou pegar uma área que todo mundo vai entender. Financeiramente. Sabe qual é o maior erro que as pessoas cometem? No momento de dificuldade, eles quebram um princípio. Eles param de dizimar, por exemplo. Apertou financeiramente, ele para de dizimar. Mas ele não para de pagar a parcela do carro. Ele não para de pagar a faculdade. Ele não para de pedir o japonês final de semana. Mas o dízimo ele para. Ou seja, ele abre mão da única coisa que ele não poderia abrir mão. Porque é a única coisa que vai garantir a promessa de provisão e de providência de Deus na vida dele. Porque a única coisa que garante que Deus não deixa faltar nada, pode ser o tempo em que for, é como ele diz, é se nós guardarmos a sua palavra. Deus sustentou o povo dele no deserto por 40 anos. Deserto não tem água, deserto não tem comida. Deserto durante o dia é o sol escaldante, à noite é o frio congelante. A Bíblia diz que durante a noite, Deus botava uma coluna de fogo para aquecê-los. Durante o dia, Ele botava uma nuvem para protegê-lo do sol. A Bíblia diz que Ele tirou água da rocha. A Bíblia diz que Ele transformou água amarga em água doce. A Bíblia diz que Ele fez cair maná do céu. A Bíblia diz que nem a sandália dos pés se gastaram. A Bíblia diz que nada faltou para o povo dele. E naquela época não tinha Pix, nem cartão de crédito, nem empréstimo, nem crédito cheque. Crédito cheque é antigo, hein? Mas o que sustentou o povo? A obediência. A aliança de Deus é com o seu povo. Quem é o seu povo? É quem obedece. É por isso que ele diz que o que garantiu a provisão na vida dessa igreja, na vida desse povo, foi o fato deles não terem abandonado a palavra, deles não terem negado o nome de Deus. Queridos, eu não tenho dúvida de que independente das circunstâncias, independente do que a gente está vivendo, eu lhe asseguro que se você permanecer numa vida de fé, se você permanecer numa vida de oração, sabe, se você tem certeza que Deus mandou você entrar na porta, se você entrar, se Deus fechou a porta, não entra, se você permanecer numa vida de obediência, Ele cumpre tudo aquilo que Ele te prometeu. A Bíblia diz que Ele é fiel. Aquilo que Ele começou, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para terminar. O que Ele prometeu é fiel para cumprir. A obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Agora, o que nos garante isso? A obediência. Eu quero que você lembre de uma coisa. Eu quero que você lembre que não é sobre a gravidade da situação. Ninguém aqui é negacionista. Ninguém aqui está negando que o momento que a gente vive é desafiador para todos nós. Mas eu quero que você lembre que não é sobre a gravidade da situação, mas é sobre quem está com você. É sobre quem está com você. Josué capítulo 1, versículo 9, ele diz: vede que te ordeno que sejas forte e corajoso, não tenha medo e nem desanime, pois Jeová, o seu Deus, estará com você onde quer que você vá.
Ele diz, embora a figueira não floresça, em Abacuque, ele vai dizer, embora a figueira não cresça ou não floresça, nem nas vinhas haja fruto, embora falte o produto da oliveira, que era o azeite, ele diz, embora o campo não te dê o sustento, embora não tenha ovelha e nem vaca no curral, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que Ele é poderoso, para mesmo em meio a uma situação de escassez, Ele abre portas, que Ele diz que Ele abre caminhos no deserto e rios em meio à solidão. É sobre quem está conosco. Nele nós podemos fazer tudo nele. Ele torna possível que haja porta onde não há porta, provisão onde não há provisão, livramento onde não há livramento. Agora, sabe qual é o grande problema? É que a gente não faz a única coisa que cabe a nós. Pastor, como que o senhor tem enfrentado esse momento? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, congregando, cumprindo o meu propósito e, acima de tudo, obedecendo. Depois que eu oro, leio a Bíblia, jejuo, faço o que eu tenho que fazer de acordo com o chamado que Ele tem para mim e obedeço, eu descanso. Eu descanso. Ele deixa muito claro para a igreja em Filadélfia, que ele diz, eu sei que você está fraco, mas você guardou a minha palavra. Gente, isso é uma chave. Não tem nada nesse mundo que possa nos fazer abrir mão da palavra. Nada vale a pena nos fazer abrir mão da palavra. Jeremias capítulo 31, versículo 16, ele diz assim, assim diz o Senhor, guarda a tua voz do choro e os teus olhos das lágrimas, porque há salário para o vosso trabalho, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. Também há esperança para o seu futuro. Também há esperança para o seu futuro. Você não pode esquecer de quem Ele é. Você não pode esquecer de que a promessa dele é de que Ele estaria com você onde quer que você estivesse. Agora, essa promessa é para quem, pastor? É para quem não abriu mão da palavra. É para quem não negou o seu nome. É para quem em meio ao caos permaneceu fiel. É para quem não foi vencido pelo medo, porque o medo nos impede de obedecer. É por quem não foi vencido pela ansiedade, porque a ansiedade também nos impede de obedecer. Essa é a vitória que vence o medo, a nossa fé. Nós não podemos esquecer de quem Ele é. Nós não podemos deixar que aquilo que a gente está vendo ou sentindo nos faça esquecer de quem Ele é. E que aquilo que a gente está vendo e sentindo e ouvindo não nos faça parar de obedecer. É a única coisa que você não pode parar. Porque é a única garantia de que Ele vai cuidar, de que Ele vai prover, de que Ele vai abrir porta onde não tiver porta, e de que Ele vai fechar a porta onde não for para a gente entrar. É a nossa obediência. Ele abre caminho no deserto, Ele abre o mar, e a Bíblia diz que se Ele não abrir o mar, Ele faz você andar por cima do mar. Mas Ele resolve. Não perca a esperança, porque Ele continua o mesmo. Por isso, mesmo que não haja motivos aparentes, se alegre nele. Porque Ele não diz se alegre nas circunstâncias. Ele diz mesmo que não haja o fruto na videira, mesmo que não haja provisão no campo, mesmo que não haja nada, eu me alegrarei no Senhor.
Por que ele se alegra no Senhor? Porque ele sabe. Ele sabe que a porta vai ser aberta, ele sabe que a provisão vai vir, ele sabe que o fruto vai aparecer, ele sabe que o vinho vai aparecer, ele sabe que a ovelha e a vaca no curral vai aparecer, como ele não sabe, mas ele sabe que ele vai resolver. É por isso que ele se alegra. Só se alegra antes de acontecer quem sabe e tem certeza que vai acontecer. E o que é a fé, se não a certeza daquilo que eu espero, porém das coisas que eu ainda não vejo? É difícil você entender uma pessoa de fé. É difícil você entender. Eu postei isso essa semana. É difícil você entender uma pessoa de fé, porque ela não anda pelo que ela está vendo, ela anda pelo que ela está crendo. Você não vai entender. É difícil você entender alguém visionário, porque um visionário, ele nunca está no presente, ele sempre está no futuro. Ele já está enxergando coisa que ninguém está enxergando. E a pessoa de fé, ela está vendo o que outros não veem. Por isso é difícil de você entender uma pessoa de fé. Ele continua sendo o que abre portas. Ele continua sendo o que abre caminhos no meio do deserto. E o que garantiu a abertura da porta ao povo dessa igreja não foi a sua força, não foi a sua condição, não foi a sua vida financeira, não foi as circunstâncias que estavam maravilhosamente bem, não foi o momento bom que eles viviam, mas foi o fato deles terem guardado a palavra e não ter negado o nome dele. Fica de pé em nome de Jesus.